Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos como o novo coronavírus entra no cérebro. Para saber mais informações sobre a saúde, siga-nos nas redes sociais. O novo coronavírus, ele tem como possível origem a relação entre diferentes animais. No caso, acredita-se que o novo coronavírus ele tenha sido transmitido para os seres humanos por meio do contato com outros animais. Neste caso, especula-se que morcegos na China tenham, através de hospedeiros intermediários, outros animais que em contato com os humanos, chegado até a espécie humana, a doença que hoje acomete todo o mundo. É importante entendermos que este novo coronavírus, conhecido como SARS-CoV-2, possui aspectos biológicos bem interessantes e é importante conhecermos estas especificidades para entendermos como este vírus pode chegar até o nosso sistema nervoso, o cérebro. Em relação à morfologia do vírus, destacamos que o vírus possui uma proteína N que está dentro do vírus e esta proteína, ela é uma proteína estrutural que se liga ao RNA do coronavírus, criando uma cápsula que reveste o ácido nucleico. Além desta proteína, também existe uma proteína chamada a proteína S, que realiza basicamente duas tarefas que auxiliam na infecção ao hospedeiro. Uma, que media a ligação entre o vírus e os receptores de superfície celular do hospedeiro, no caso podemos pensar em nós humanos, e 2, facilita a entrada viral na célula do hospedeiro, assistindo na fusão das membranas do vírus e da célula do hospedeiro. Além dessas duas proteínas que eu mencionei anteriormente, existe uma outra proteína, que é a proteína M, e esta proteína adapta uma região da membrana para a formação viral e a captura de outras proteínas estruturais no local de crescimento. Uma vez que o vírus adentra no hospedeiro, nós sabemos já que existe uma grande afinidade deste vírus por um receptor que é conhecido como receptor da enzima conversora de angiotensina 2. E as pessoas mais suscetíveis à doença causada por este novo coronavírus são pessoas com mais de 65 anos de idade e pessoas com comorbidades. E as pessoas mais suscetíveis, então, são as pessoas com hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, com doença pulmonar obstrutiva crônica, diabetes e doenças cardiovasculares. Isso não significa dizer que pessoas mais jovens e que não tenham essas comorbidades não possam ser acometidas de uma maneira mais grave pelo novo coronavírus. Algumas complicações que ocorrem por conta da contaminação por esse novo coronavírus, podemos destacar a síndrome de estresse respiratório, choque séptico e disfunção de coagulação. Mas o que é o coronavírus? O coronavírus é uma família de vírus que pode causar a doença em animais, incluindo nós humanos. E em humanos, alguns tipos de coronavírus causam infecção respiratória, variando desde resfriado até doenças graves, como a síndrome respiratória do Oriente Médio e a síndrome respiratória aguda. Mas o que é a Covid-19? A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, que foi descoberto
em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. E o termo foi cunhado como Covid-19 em 11 de fevereiro de 2020. E a Organização Mundial de Saúde declarou pandemia em 11 de março de 2020. Na figura, nós temos então uma representação de como o vírus entra no corpo humano. Nós temos então a relação do vírus com a superfície de uma célula do hospedeiro, e esta ligação do vírus com a célula do hospedeiro ocorre por meio do receptor AC2. Uma vez que o vírus entra na célula do hospedeiro, ocorre então a liberação deste RNA para que possa haver a replicação viral. E é importante que haja a resposta imune. E na resposta imune existem então as células do tipo T que podem agir de duas maneiras. Elas podem fazer com que haja o bloqueio do vírus das células infectadas, bem como marcar o vírus para sua destruição. E, consequentemente, em última análise, haveria então o desenvolvimento de uma memória imunológica, tornando então o hospedeiro possível, no seu sistema imunológico, de reconhecer esta célula agressora. Pensando nas manifestações causadas pelo novo coronavírus, decorrente da Covid-19, nós temos então alguns quadros que são característicos na maioria das pessoas que desenvolvem os sintomas. Dentre esses sintomas, os característicos são febre e cefaleia, que é a dor de cabeça. A pessoa pode apresentar diminuição do olfato, e acredita-se que a diminuição do olfato aconteça porque o vírus ele atinge a placa cribriforme, onde tem então neste local um tipo de nervo, que é o nervo olfatório, responsável então por nós conseguirmos identificar odores. A rota viral que acomete o cérebro, acredita-se que possa acontecer por uma disseminação circulatória por conta de uma infecção pulmonar, que também é uma característica muito comum nas pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. E estas pessoas, elas podem ou não ter uma perda do controle involuntário respiratório, resultando em insuficiência respiratória aguda. E nesse caso, as pessoas precisam ser hospitalizadas. Então, sabemos que, basicamente, existe um comprometimento respiratório, mas também já temos evidências na literatura científica apontando que o novo coronavírus ele pode acometer, sim, o sistema nervoso, atingindo o cérebro. E algumas especulações de como que o novo coronavírus acomete o cérebro vêm de algumas hipóteses. Uma, de acometer a corrente sanguínea, o vírus circula pela corrente sanguínea, podendo chegar até o cérebro. Na corrente sanguínea, este vírus se dissipa, podendo acometer então não só o pulmão e outros órgãos, mas também o cérebro. E no cérebro, este vírus ele pode acometer a população de células residentes no cérebro, a saber, neurônios e células da glia. Mas como que esse vírus consegue vencer uma barreira que nós temos para nos proteger de organismos estranhos ao nosso corpo? Uma hipótese, conforme eu disse anteriormente, é que o novo coronavírus ele entraria pelo nariz, migraria pelo bulbo olfatório e, através da barreira hematoencefálica, haveria uma ruptura desta barreira hematoencefálica, favorecendo que este novo coronavírus possa acometer, então, conforme eu disse anteriormente, as células residentes no cérebro, principalmente o neurônio e as células da glia.
Então, acredita-se que existam dois grandes caminhos que possam desenvolver as manifestações neurológicas pela Covid-19. Uma que seria uma hipótese não imunológica, ou seja, as pessoas acometidas pela Covid-19 desenvolveriam um quadro basicamente respiratório que geraria uma hipóxia e esta hipóxia geraria uma hipotensão por conta de uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e também uma diminuição da pressão de perfusão cerebral. E a hipótese imunológica, que o novo coronavírus, ele então adentra o cérebro, tornando então o ambiente do sistema nervoso cerebral reativo a esse novo vírus. Ambas as hipóteses, elas culminariam então com uma encefalopatia séptica. As hipóteses, portanto, do comprometimento do sistema nervoso central, no caso o cérebro, pelo novo coronavírus, são 5. Uma é pela via olfatória, 2 pela circulação sanguínea, 3 pelo nervo vago, uma vez que, se considerarmos que a pessoa tem uma infecção básica no pulmão, o nervo vago ele inerva diferentes órgãos, inclusive o pulmão. E a infecção ela poderia ser carreada para o cérebro via o nervo vago. Transporte axonal retrógrado, porque qualquer nervo periférico pode, então, fazer o transporte do novo coronavírus e este vírus, ele, então, chega por meio dos nervos periféricos ao cérebro. Ou, conforme eu disse anteriormente, uma lesão indireta por hipóxia pulmonar. Estas, então, foram as informações que gostaríamos de passar para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desta informação e visitem e nos sigam nas redes sociais. Um abraço, até mais.